Então, muito bem. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui, pelo nosso Semestre Seleções. Essa aula será oficialmente divulgada no nosso canal do YouTube. Estamos desenvolvendo, né, o nosso canal do YouTube. Já temos ali alguns seguidores, nos primeiros seguidores. A aula ICAL foi lá, conseguiu alguns seguidores e alguns views. A gente, sem divulgar o vídeo, que o vídeo tinha sido postado, a gente já conseguiu. De ontem para hoje também já conseguimos alguns seguidores e visualizações. E o canal do YouTube vai beneficiar todos vocês, porque a gente pode fazer lives ao vivo, as lives ficam salvas no canal do YouTube, então o conteúdo fica lá à sua disposição para quando você quiser voltar. Então, se você estiver assistindo, em especial, se você estiver assistindo a gravação dessa aula pelo YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixe o like no vídeo, que é a melhor forma que você tem de nos pagar pelo conteúdo que você vai encontrar aqui. Eu imagino que o conteúdo da aula de terça-feira tenha sido muito rico para você. Espero que esse também esteja à altura do que aconteceu na, na terça. Deixe-me então puxar os nossos slides para que a gente não perca tempo, né? Muita gente está aproveitando aí aquela horinha do almoço para dar uma espiada na aula, então a gente precisa que o conteúdo seja célere para se ajustar à realidade de quem precisa, né? De quem está aqui nos prestigiando com a sua hora de almoço, não é? Então vamos lá. Como a gente precisa conciliar dinâmica com entrevista, hoje a gente vai falar de entrevista, entrevista da Latam. Tá sem áudio? Desculpa, tá sem áudio aqui. Esse tempo todo eu tô sem áudio. Tava sem áudio no Instagram. Vê que doideira. Estão me ouvindo agora, pessoal? Conseguem me ouvir? Olá. Vocês não perderam nada, tá? Tava só comentando coisas. Ah, alô, 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 vocês me ouvem? Um, dois, um, dois. Um, dois. Vamos lá. Olá, vocês me escutam? Me escutam? Se ficar sem áudio aí no Instagram, vocês me falam, tá? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de entrevista, entrevista da Latam. E aí, você vai ver aqui no slide logo de cara que eu digo qual deverá ser sua atitude. Eu falei que durante a dinâmica de grupo, a sua atitude é despertar interesse, gerar curiosidade e desejo no avaliador de te conhecer melhor. O grande Emerson aí, grande Emerson. Bom ter você aqui, meu amigo. Espero que tudo esteja bem aí pelos céus do Brasil. E agora, na entrevista, a sua atitude muda um pouco. Você provavelmente teve sucesso em despertar interesse no outro de te conhecer. Ele olhou para você e falou: Poxa, essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora, parece que tem o que eu estou buscando. Deixa eu chamá-lo para a entrevista para que ele possa me contar um pouco mais e me confirmar se as minhas impressões estão corretas. Então, a sua atitude. Pausa. Pausa. Aliás, um dado interessante, o professor Luiz aqui hoje pôde estar aqui com a gente hoje, e o professor Luiz não vai me deixar mentir. Há casos, por exemplo, que avaliadores perguntam sobre como você foi na dinâmica. Na Go, por exemplo, isso é totalmente possível de acontecer. Por que você acha que você passou na dinâmica? O que você acha que você entregou na dinâmica que fez você passar? A gente vai falar disso ainda nesse slide, tá? Então, ter a consciência do que você está fazendo na dinâmica que levou você para a entrevista e continuar esse trabalho de onde você parou é fundamental. Agora, realmente, que você chegou na entrevista, eu falei na terça, você não vai para a dinâmica para sair de lá com a taça da Copa do Mundo na mão. Não, você está jogando a semifinal, você tem que vencer a dinâmica para chegar na final e lutar pelo que você tanto deseja, que é a sua contratação. A final é a entrevista. A entrevista é a final da Copa do Mundo. Aí, realmente, você tem que ir com tudo que você puder entregar. Todo o seu arsenal, todas as suas armas precisam estar na mesa, tá certo? Então, você realmente deve entrar com ânimo, com disposição para vencer essa entrevista e levar seu prêmio para casa. Por que eu digo isso? Porque tem gente que entra na entrevista como, sei lá, um porco entrando no abatedouro. Entra assim, com medo, sabe? Assustado, acuado. Você não deve entrar. A forma como você entra na sala, diz bom dia às pessoas, a forma como você se porta, vai passar segurança ou insegurança em relação à sua postura. E você precisa mostrar
essa força, essa clareza de propósito. O professor Luiz abriu a câmera. Se o senhor quiser fazer algum comentário, professor, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Quero fazer Boa um... tarde. Boa tarde já, né? Boa tarde. Depois de tantas aulas à noite, né? É sempre boa É noite, professor. porque essa transição de meio-dia, muitas vezes a gente só sente que começou a tarde depois das 13 horas, né? O Ô, meio-dia, ele é louco. a transição aí. Da terça-feira da manhã da terça-feira passada, eu já disse para minha esposa: por mim, sexta-feira já pode chegar, que eu só tô o caco. Ao restinho, né? Só o restinho, só a capa da gaita. Mas, por favor, professor, vá lá. Eu vou fazer um comentário, mas eu sei que é interessante que eu não me alongue, porque o pessoal do Instagram não vai conseguir me ouvir. Mas Exato, infelizmente. o senhor falou de vários elementos aí, né, de eu ter consciência da minha bagagem, não só da minha bagagem de vida, da minha bagagem profissional, da minha bagagem dinâmica, da minha Isso, bagagem também que eu trago no meu currículo, né? Então, ter consciência das informações que eles têm e das informações que eu realmente quero vender, né? Quando a gente isso. vai para um jogo da vida, um jogo muito importante, né? Principalmente depois de um atleta depois ter vivido um campeonato inteiro, ele vai para o último jogo ou para os últimos momentos, né? Dessa competição. Você vai com toda a energia possível, o máximo preparado possível. A insegurança muitas vezes tem a ver com falta de preparação. Eu estou falando da insegurança que atrapalha a sua entrega, tá? Um pouquinho de nervosismo, né? Eu sempre falo isso que um dia perguntaram para o Jô Soares se ele ficava nervoso antes de entrar em uma entrevista, né? Jô, com mais de 20 anos de entrevista, ele disse: se eu não ficar nem um pouco nervoso, eu não tenho motivo para estar aqui. Porque era o que fazia ele se sentir vivo, né? Então, o É a nervosismo. seriedade, né? Ele leva tanto a sério o seu trabalho que ele nunca vai deixar de se sentir nervoso. Exato, e o nervosismo faz parte. Agora, o problema é o nervosismo que atrapalha a sua entrega. Quando o recrutador ele te vê, ele vai reconhecer que você está nervoso, reconhecer que é um grande momento para você, que é o início da entrevista, mas ele vai perguntar, ok, o que é que acontece quando você está nervoso? O que é que vem depois disso? Como é que Uhum. fica a sua entrega, né? Eu imagino que o senhor, por exemplo, quando começou agora, que o senhor estava YouTube, Instagram e tela, o senhor demora um certo tempo aí para conseguir associar as suas ideias, né? Mas depois, Às vezes eu fico até irritado, porque eu preciso, em pouco tempo, concatenar poucas coisas, e se elas não estão rapidamente disponíveis, eu começo a ficar um pouco irritado. Agitado e irritado. mas depois que o senhor segue o fluxo, o senhor consegue Aí o tomar, corpo relaxa, a mente né? também. Essa preparação prévia, preparação sobre a minha imagem, preparação de como eu vou lidar com as perguntas, o que eu tenho para responder nas perguntas. Veja, o que você tem para responder não é necessariamente o que você vai responder, porque aí a gente estaria trabalhando com perguntas prontas, respostas prontas, mas o que que eu tenho para Exato. oferecer? Esse, essa consciência do que você tem para oferecer é o que vai te dar mais segurança. Maravilha. Professor, se o senhor quiser entrar no Instagram, para que as pessoas possam acompanhar o senhor melhor pelo áudio, eu libero o senhor aqui e eles podem te ouvir também. Eu peguei meu microfone, é o meu microfone aqui, ó. Ó a gambiarra que eu fiz. Peguei o microfone, coloquei dentro do bojo da, da, da- do speaker do fone de ouvido para o pessoal poder te acompanhar. Mas vamos Eu lá. vou, eu vou tentar ver aqui para Sem, sem, não. sem pressão, sem pressão. Se der, tudo bem. Se não der, também não tem estresse. Vamos lá, rapaziada. Obrigado, professor. Vamos lá. Então, assim, você chegou na dinâmica. Isso me lembra muito a história da Camila, que hoje voa pela Emirates, né? Eu lembro que eu estava aqui nesse. A gente estava começando a se instalar nessa casa. Eu dava aula daqui na mesinha, que ainda estava deformada da enchente, que a gente saiu lá de TGPO, colchão aqui no canto, a gente dormindo aqui mesmo, por conta do ar-condicionado. E aí, 10 horas da noite, Camila manda mensagem para mim: tô fazendo o Open Day da Emirates amanhã. O que é que você me aconselha? Eu disse, cara, eles já sabem que você provavelmente é o que eles buscam, confirme isso para eles. Eles já sabem que a pessoa, o estilo de pessoa que você é provavelmente o que eles estão buscando. Então, vai lá para confirmar essa impressão que eles têm de você. E aí, eu, ela depois deu uma aula especial para a gente no semestre de seleções e falou: gente, eu cheguei, ela falou, Túlio, eu cheguei lá sorrindo. As pessoas que estavam nervosas, ansiosas, eu chegava, olha, vai dar tudo certo, vai estar tudo bem.
fui acolhedora e, Túlio, não era um teatro. Eu sou assim, na vida real sou assim. Eu sou essa pessoa conectiva que vai lá, dá uma palavra de incentivo, etc, tudo mais. E ela passou. Depois, já era o quarto Open Day dela, ela passou. E ela entendeu que o fato de ser quem ela era contribuiu. Então, você causou uma boa impressão e ganhou uma chance de ir para a entrevista. O que foi que você fez? Confirme e continue trabalhando nessa dinâmica, tá? O que você fez para passar? E essa impressão, não só confirme, mas vá além. Você provavelmente sofreu com um problema na dinâmica de grupo, que era, poxa, professor, tenho tanta coisa para dizer a meu respeito. Tenho tanta coisa para contar sobre mim, e eu só tenho 1 minuto e 30 para falar no processo seletivo, na dinâmica de grupo. Que bom. Agora que você chegou na entrevista, você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de colocar aquelas coisas que você gostaria de ter dito na dinâmica dentro da entrevista. Não tudo, porque, bom, você vai ter 15 minutos e talvez 15 minutos não dê tempo para falar de tudo que você tem. Mas agora você vai até ficar mais feliz, você vai se sentir um pouco mais leve, porque você tem tantas coisas para falar sobre você e agora você tem a oportunidade de falar por mais tempo. Então, tenha muita clareza. O que eu vou para a dinâmica para levar isso aqui. E eu acho esse é o meu melhor, esse é o meu maior elemento de impacto para chamar a atenção, me convidar para entrevista. Eu tenho um elemento A, que é o meu topo da lista ali, de qualidade de entrega. Então, eu tenho um elemento A. Deixa eu mudar a cor aqui. Cadê? Porque não está saindo a cor. Bom, zicou. Vai ficar zicado mesmo. Então, eu tenho o elemento A. Indo para a entrevista, eu posso adicionar B, C, D, E na equação e qualquer um deles vai me fortalecer. Qualquer um. Se eu falar de C e de D, eu já estou ganhando, eu estou crescendo no conceito do meu avaliador. O que importa é que você agora pode vender mais coisas sobre sua pessoa. E aí, eu acho que é interessante que você entenda o seguinte: um avaliador, ele está buscando. Isso é uma coisa interessante, gente, veja só. O Emerson falou que vai ter que sair. Bom dia para ti, Emerson. Bom demais ter você por aqui. Veja, uma coisa que é importante você considerar é o seguinte: dentro de um processo seletivo, você não está lá apenas pelos seus motivos. Você está lá pelos motivos da empresa. A empresa vai pagar você todo mês pelo seu trabalho. E a gente é contratado pelo que a gente oferece. Veja, você quer passar do processo seletivo, aí você vai lá, me contrata. Você quer ir bem na dinâmica de grupo, não sabe, não está com medo de não saber dizer o que dizer. Você vai lá e fala com o professor Luiz, vou fazer a dinâmica da Gol. Estou precisando fazer uma boa apresentação pessoal. O senhor me ajuda? Claro, porque ele tem condição de estruturar perguntas, analisar suas respostas, buscar as informações que talvez sejam mais relevantes sobre você e montar um planejamento estratégico do que você pode dizer. Então, você contrata o professor Luiz pelo que Luiz pode te oferecer, pelo problema que ele resolve, pelo bem, pela coisa boa que ele te ajuda a conquistar. Aí eu te pergunto, que tipo de problema você resolve? Que tipo de coisa boa você proporciona para o seu patrão, para o seu cliente? Essas coisas boas que você oferece e coisas ruins que você evita ou resolve, estão alinhadas com aquilo que a Latam está procurando? Que problemas a Latam quer que você previna ou resolva? Quais coisas boas a Latam quer que você entregue, que qualquer um comissário entregue? Você tem condição de fazer isso? Então entenda, a entrevista não é só sobre você, é sobre o que você tem a oferecer à empresa. Nunca esqueça disso. Aquilo é um processo de venda. Você está vendendo sua força de trabalho. Por essa razão, aí com frequência nós recebemos a pergunta: professor, o que é que o avaliador está buscando? Isso é óbvio, é cristalino muitas vezes. Ele está buscando uma pessoa com estrutura de personalidade bem desenvolvida. Uma pessoa madura, né? Que sabe lidar com problemas, que se relaciona bem com outras pessoas de maneira natural, não é uma coisa forçada. Alguém que tem condições, que em condições ruins, mantém o nível de comportamento, porque isso é interessante. Tá cansado, tá com fome, tá estressado, tá com raiva. Aí, meu filho, o padrão de qualidade do seu comportamento cai. Trata mal o colega de trabalho, trata mal o cliente. O padrão de qualidade do trabalho também cai. Esse tipo de pessoa a Latam não quer, nenhuma empresa quer. Você mantém o tratamento e a qualidade do trabalho, então, personalidade bem desenvolvida. Capaz de pensar bem antes de agir, fundamental.
Perdão, até nos momentos mais complicados, em especial nos momentos mais complicados. Lida com pressão bem, então provavelmente você é o que a Latam está buscando. E, sem dúvida, ele quer conhecer a sua história. Ontem não me perdoem, na terça-feira eu trouxe o que era a ficha do candidato, né? E aí coloquei lá, na ficha do candidato você vai colocar suas principais habilidades, seus valores, você vai colocar as suas principais qualidades de personalidade, e eu quase trouxe o elemento da história para a sua ficha do candidato na terça-feira. Mas geralmente, dentro de uma dinâmica de grupo, você não tem muito tempo para falar da sua história, porque é 1 minuto e 30, em alguns casos pode ser até somente 1 minuto e 20, e 25 segundos para cada pergunta, não tem como você abordar a sua história com o mínimo necessário para a coisa ir bem. Mas isso muda na entrevista. Na entrevista você pode ter frases curtas, por exemplo, que deixam claro algum episódio da sua história está ali subentendido, e o avaliador pode perguntar: me conta como foi que isso aconteceu. Aí pronto, você vai lá e conta o capítulo da sua história. Tá bom? Então, você vai adicionar na sua tarefinha de casa isso aqui na ficha do seu candidato. Você já deve ter montado a ficha do seu candidato de terça-feira para cá. E agora você vai sumarizar ali, você vai fazer um resumo da sua história. E a sua história deverá ser composta de 4 elementos importantes, que provavelmente todos eles estão ligados de alguma forma. Mas é importante que você tenha noção de quais são os 4 elementos mais importantes da sua história de vida. Primeiro é a maior crise, ou a crise mais relevante que você acha que vale a pena citar, porque tem pessoas que passaram por várias crises na sua história de vida. Mas ali, para vender no processo seletivo, qual é a crise que foi mais relevante? Que transformou você numa pessoa melhor, que transformou você num profissional melhor? Não sei. Que teve que deixou uma profunda marca em você? Não sei. Qual é a maior crise, maior problema que você enfrentou? Tá. A crise e o problema te ensinaram uma lição importante de vida. Portanto, qual foi a maior lição que você aprendeu? A Go gosta muito de perguntar, né? Qual foi o maior erro que você cometeu? Né? Na dinâmica de grupo, essa pergunta aparece com relativa frequência. Caberia muito bem, como uma boa resposta, utilizar o tópico de a maior crise e o maior problema que eu já enfrentei. Eu cometi esse determinado erro e daí veio uma crise séria, dali eu aprendi uma lição importante, isso modificou minha forma de agir e hoje as coisas são bem melhores por conta dessa transformação que eu vivi. Veja que legal. Problema gera crise, crise gera uma lição, lição gera uma mudança de comportamento, um sacrifício que você oferece, vamos dizer assim, ao presente para que o futuro te entregue algo de volta e você se transforma numa pessoa melhor. Então, uma lição exige de você uma mudança. Se você está no meio de uma crise, um erro, um problema aconteceu, você está no meio de uma crise, essa crise te ensina uma lição e ela exige de você um comportamento diferente a partir daqui. E esse comportamento exige um sacrifício, o sacrifício dos hábitos antigos, do modo antigo de viver, por um novo modo de viver. Que modo de viver é esse? Que mudança é essa? Isso é luta, isso é batalha, isso é dificuldade. Viver de um modo diferente exige uma grande medida de dor. Beleza? Mas isso transformou você numa pessoa melhor. Isso ajudou você a conquistar algo. Uma vida mais tranquila, uma casa, um carro, um relacionamento saudável, olhar-se no espelho e sentir-se melhor consigo mesmo? Não sei. Mas quando você se. E uma coisa interessante é que se você vai montar a ficha do seu candidato, a resposta esses 4 tópicos precisam ser frases curtas. Porque você precisa usar essas frases curtas na sua introdução. E a gente vai falar da sua introdução já já. Então, já já, tá? Então, maior problema, maior crise ou problema, maior lição, maior sacrifício e maior transformação ajudarão muito bem a pontuar a sua história e despertar interesse no seu avaliador de te conhecer mais a fundo, tá? E aí uma coisa que eu quero que vocês entendam é, toda vez que você estiver falando da sua história, você deve, a gente vai falar disso melhor, mas assim, é importante que você traga um elemento negativo. Acho que eu falei disso recentemente. Você traz um elemento negativo, esse elemento negativo deve levar a um elemento positivo. Essa é a técnica mais básica de contação de história. Então, quando você fala que num determinado episódio da sua vida você enfrentou um problema sério, a pessoa que te ouve, ela fica atenta. Nossa, sério que foi isso? E como é que você fez para lidar com isso? Então, os níveis de cortisol sobem, que é o hormônio do estresse, a pessoa fica atenta e ela quer entender o que foi que aconteceu com você. Porque ela se vê na sua história, né?
Quando ela se vê na sua história, ela quer entender, mas você encontrou uma solução para o problema? Pode ser que sim. Mas quando você traz que aquele problema te trouxe um aprendizado importante, isso já é um elemento positivo que nasceu do problema, que nasceu da crise. Isso aumenta a percepção de valor que as pessoas têm de você, porque você aprendeu uma coisa importante para a vida, pagando um preço alto por isso. Certo? Aí você tem novo elemento negativo. A luta e o sacrifício não são uma coisa boa. Ela é uma coisa dura, custosa, suada, sofrida. Então você pagou um preço. Então isso aqui é o elemento negativo que levou a uma coroação, a uma transformação em algo positivo. Então quase sempre quando você fala da sua história, você sai do problema para a lição ou você sai do sacrifício para a transformação. Óbvio que você vai ter que contextualizar, mas você percebe que todas as histórias caminham no sentido da transformação do sujeito em alguém melhor? Então, toda vez que você falar da sua história, não é para você contar a sua história toda. É para você pegar o principal elemento negativo que captura a atenção da pessoa e mostrar como aquele elemento negativo se transformou num elemento positivo. É assim que você vai se tornando um bom contador de histórias, tá? Inclusive, a primeira história que você tem que saber contar bem é a sua. Se você não conta a sua história bem, você não conta nenhuma história bem. A sua que você conhece melhor do que ninguém, meu amor. Tá bom? Isso aqui é poderoso, tá? Muita gente subestima o valor disso aqui. Mas para quebrar gelo, para gerar identificação, para gerar proximidade, isso aqui é sensacional, tá? Isso aqui é o segredo do tempero, tá? Que é incopiável. E o que que você, o que a Latam quer? O que a Latam quer que você entregue, né? Na verdade, o que a Latam quer entregar para o seu cliente? Tenha em mente que a Latam quer que você entregue algo para ela como funcionário. Mas a Latam, enquanto empresa, ela não está contratando o seu serviço para ela. Ela está contratando o seu serviço para outra pessoa. Entendeu? Então, assim, pensemos. Eu tenho um salão de festa. Eu não vou usar o salão de festa. Quem vai usar o salão de festa é o professor Luiz, que contratou o salão de festa para fazer a festa de aniversário do pai dele. Então eu quero que o salão esteja todo limpinho, organizadinho, os banheiros limpos, organizado, a cozinha com todos os utensílios necessários. Por quê? Porque ele vai ser usado por outra pessoa, o salão. Então, quando eu contrato a dona a Marlene e o seu Geraldo para dar um grau no salão, antes do Luiz poder fazer uso no evento dele, eu tenho que estar preocupado e monitorar o trabalho da dona Marlene e do seu Geraldo, porque isso aqui vai ser entregue para o Luiz e para a família dele. É o que acontece com você. Você está trabalhando para a Latam, mas está entregando para o cliente da Latam. E isso é muito. Você precisa ter isso em mente. Sabe? O que você entrega? O que é que ela quer que você entregue? Ela quer que você entregue para o cliente dela um serviço seguro, humano, rápido, de boa qualidade. Tenha clareza. Além do que a Latam está procurando, tenha clareza do que a Latam quer que você entregue. Por que eu preciso ter essa clareza? Porque as palavras, as frases importantes serão colocadas nas respostas. Você vai conectar esses elementos com coisas que você já faz no seu dia a dia, para que você tenha bons exemplos que criem percepção de autoridade, que criem percepção de que você entrega aquilo que você está dizendo que entrega. Porque falar que você faz é lindo, todo qualquer um diz. Agora, na hora de entregar, nem todo mundo entrega. Certo? Aí nós vamos à primeira dor de todos vocês, que é começar com o pé direito, começar bem a entrevista. Muita gente já começa a entrevista. Bom, você começa a entrevista assim, bem, da forma como você diz bom dia, tá? É a forma como você diz bom dia para o seu avaliador. Se você tem que entrar numa saleta, onde está lá a pessoa sentada numa cadeira, e você abre a porta, sabe, ali eu acho que é ali que a entrevista começou, tá? Como eu falei, você entra confiante, você entra sorridente, você entra alegre. Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou Túlio Miranda. Tô feliz demais de estar aqui, prazer te conhecer. E aí a pessoa também, Túlio, muito feliz de te conhecer. Por favor, se sente. Obrigado. E você senta, olha no olho, mostra confiança, mostra alegria, carisma. Eu acho que a entrevista começou ali. Mas muita gente, quando pega, tá bom, Túlio, me conta um pouco sobre você. Tá, então, antes da gente começar, me fala, quem é o Túlio? Quem é esse comissário que está aqui na minha frente? Quem é esse candidato Túlio Miranda?
É ali que o bicho começa a pegar de verdade. E muita gente, recentemente, cara, eu estava fazendo aula de entrevista, acho que foi na terça, uma aluna me fez basicamente um relato cronológico das experiências de trabalho. Eu falei, não, absolutamente. Não, 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 não. Tem muito mais sobre você que você precisa me revelar. Aí eu falei, vamos lá. Não tem a ficha do candidato? Agora você vai ver por que valeu a pena a ficha do candidato. Seu principal traço de personalidade. Você precisa de uma frase sobre ele. Qual é o seu principal valor? Valor é aquilo que orienta suas condutas, os seus passos, o seu agir. Qual é o seu principal valor? Por exemplo, a honestidade, a humildade, estar a serviço dos outros, fazer o bem sem me importar com quem, não sei. Qual é o seu valor? Pronto. Você vai ter uma frase que deixa claro que você é uma pessoa que exercita esse valor em tudo que faz, ou no seu trabalho, ou na sua vida pessoal. Qual é a sua principal habilidade? Você, se for uma pessoa boa, se for uma pessoa que está buscando se desenvolver, que é um candidato bacana, você tem várias habilidades, não apenas uma, né? Qual é a principal sobre você, que merece ser dita? E qual é o principal elemento da sua história? Na minha opinião, eu acho que você deveria falar da principal crise ou da principal vitória. Então você pode falar: ah, eu sou uma pessoa que enfrentou tais e tais coisas para estar aqui hoje. É a crise. Eu sou uma... Pode ser qualquer um dos quatro elementos, tá? Eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida aprendeu o valor de, certo? Eu sou uma pessoa que teve que batalhar muito, se sacrificar muito para conquistar tal coisa, para me transformar em tal pessoa. Desse jeito. Pronto. Você precisa de uma frase que aluda a sua história e que desperte curiosidade do outro de conhecer melhor essa história. E você pode também dizer: e eu sou Túlio Miranda, com todas essas características, e estou aqui porque, ou seja, eu vim aqui para esse processo seletivo, eu vim aqui buscar voar como comissário, como tripulante, porque qual é o seu principal motivo? Aí, professor Luiz, tem uma que aconteceu na minha aula de terça também, que eu cheguei aqui e eu falei assim, beleza. Eu entrevistei a minha aluna, a pobrezinha sofreu na minha mão na terça-feira, rapaz, porque eu tava com sangue nos olhos naquele dia. Aí eu cheguei assim, hoje eu vou entrevistar essa aluna como se ela fosse o pior entrevistador que ela pegou na vida. Pobre de Marredeci, né? Poor little girl. Mano, aí eu mandei o clássico, né? Tá, mas por que que você escolheu a profissão? Aí me falou assim, sim, então quer dizer que você escolheu a profissão pelo dinheiro? Aí depois eu peguei e perguntei, minha irmã, fala o seguinte, me diga o seguinte, se você fosse voar por um ano de graça, qual seria o motivo? Pode ser um motivo fútil. Não pode ser um motivo raso. Ah, porque eu amo viajar. Porque viajar, botar as fotos no Instagram, se lida com aquele meu óculos da Dolce Gabbana. Não dá, brother. Se eu fosse trabalhar como professor por um ano sem receber um mísero lule, né? Não receber uma janja de trabalho, meu filho, eu preciso que aquele motivo de estar ali trabalhando seja muito forte. Porque horas de trabalho de preparação de aula, horas de entrega, lidar com um aluno difícil, lidar com questões de trabalho, muitas vezes tirar do próprio bolso os recursos para que as aulas continuem acontecendo. Provavelmente é algo mais profundo, mais humano, que traz uma satisfação pessoal em ser quem você é, em fazer o que você faz, que adiciona sentido e profundidade à sua existência. Por mais simples que seja um trabalho, aparentemente desimportante, aparentemente um trabalho de menor status, todo ele possui alguma coisa de uma doação ali, de um gesto profundo que permitiria você fazer aquele trabalho de graça, se você tivesse razão para tal. Aí eu te pergunto, por que que você escolheu voar? Seria muito interessante que, se você quiser, para fechar sua apresentação de Me Fale um pouco sobre você, você dissesse, você colocasse esse motivo ali. Eu estou aqui, eu escolhi voar como comissário de voo por tal motivo. E esse motivo vai além do seu ganho pessoal, dinheiro, vai além do estilo de vida, voar, ter uma vida instagramável. Qual é o seu... Provavelmente você tem vários motivos para estar voando. Mas coloque aquele que é mais personalíssimo sobre você aqui. Menos pragmático e mais pessoal. Acho que ficaria muito bom. E essa apresentação aparece como se fosse o menu de um restaurante. Você chega no restaurante, o que é que tem para comer? Ah, tem isso aqui. Você mostra.
Que bacana, eu gostaria de conversar sobre isso, tá? Gostaria de conversar sobre isso. E aí ele decide por onde ele quer começar. Ele quer começar pelo assunto de como você escolheu a aviação, ele quer começar perguntando sobre a sua história, ou conhecendo um pouco mais quem é a sua pessoa e como você se transformou nessa pessoa, não sei. Mas deixa o avaliador escolher. E aqui as pessoas me perguntam, professor, quanto tempo eu faço isso? 1 minuto e 30? 15 minutos? Um décimo de 15 minutos é 1 minuto e 30. Entre 1 minuto e 30, 2 minutos parece um tempo razoável. Você está gastando ali de 10 a 15% do tempo da entrevista só com a sua apresentação pessoal. Portanto, você não deve falar, como a gente diz aqui, desembestado, né? Começa a falar e parece um carro sem freio descendo a ladeira. Tá bom? Isso. A gente vai falar dos 5 eixos, que a gente já está perto do fim da nossa aula. Se o professor Luiz tiver algum comentário, por favor, professor, fica à vontade. Professor, a Daiane, ela enviou uma pergunta no No Zoom, chat. no chat. Eu não sei se o senhor vai querer ler agora ou depois, no final. Acho que fica melhor no final, certo? Acho que fica melhor no final, por favor. Conclua sua linha de raciocínio. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, por favor, tá? Aí a gente conclui tudo no final. Maravilha, vamos embora. Então, o que a gente vai ver agora vai ficar meio como tarefa de casa, para que você tenha uma noção do que você precisa trabalhar nos próximos dias. Óbvio, você precisa preparar uma boa apresentação de Me Fale um pouco sobre você. Sugiro, não tenha um texto decorado na cabeça. Você tem 5 pontos principais que você pode abordar, e quando te perguntarem um pouco sobre você, você tenta falar dos 5. Professor, sou obrigado a ter os 5? Não. Uma boa apresentação pessoal sobre quem é você, me fala um pouco sobre você, vai abordar pelo menos 3. 3, tá? E eu acho os 5 igualmente importantes. Então, se você deixar um de fora, para mim sempre vai fazer falta, mas o avaliador pode fazer pergunta ao longo da entrevista, tá? Então, é só para você ter um ponto de partida com o avaliador, tá bom? Então, você não precisa contemplar os 5 pontos, mas monte aí a sua apresentação pessoal e treine de modo livre várias apresentações pessoais diferentes que falam sempre sobre o que é mais importante a seu respeito para despertar o interesse no cara de te conhecer. Porque, de fato, ele pode estar extremamente saturado, sem saco de entrevistar ninguém, e você entra na sala, ele está agindo no automático, ele não está interessado em te conhecer melhor. Aliás, eu falei na aula de terça-feira, né? Tem um módulo Latam 2024 no nosso semestre de seleções, no curso. A última aula que tem lá, você rola, vai até o fim. É uma aula extremamente importante para você lidar com a frieza e o desinteresse e o cansaço do seu avaliador numa entrevista. Esses caras vão estar trabalhando durante um final de semana inteiro com vocês. Então, quando chegar no dia da entrevista, todos eles já estarão bastante cansados e saturados. E você precisa ser essa pessoa que vai ajudar a fazer o dia e a entrevista do seu avaliador um dia melhor. É uma aula curta, tem mais ou menos 30 minutos, mas ela tem bastante informação que pode fazer a diferença para você entre você começar e conduzir bem a entrevista ou não. Beleza. A gente pode agrupar. Bom, pergunta de entrevista pode ser qualquer coisa, né? Não é um jogo de cartas marcadas há muito tempo. Mas a gente poderia grosseiramente separar as perguntas de entrevista em 3 grupos. 5, na verdade, me perdoe, em 5 grupos. Aquelas que focam em personalidade e comportamento, como, por exemplo, com que tipo de pessoas você gosta de trabalhar, ou, por exemplo, o que te motiva a começar um novo dia, que focam em competências e habilidades, como, por exemplo, como você é capaz de entregar um serviço de excelência, ou quais habilidades suas farão a diferença para a sua equipe. Ou, por exemplo, aquelas que estão ligadas à pauta da empresa, aos objetivos da empresa, aquelas coisas que estão ali na cultura da Latam, no Nossa Cultura da Latam. Espero que vocês estejam abrindo lá o site Nossa Cultura da Latam com regularidade ou regularmente para revisitar e repensar o que é que você tem a oferecer que está alinhado com a cultura da empresa. Mas vamos lá. Qual a sua prioridade no seu estilo de trabalho? A Latam tem as suas prioridades e tem o seu estilo de trabalho. Então, você vai deixar claro que tem alinhamento. Como você vai contribuir para que a Latam continue sendo líder de mercado? O que é que fez ela se tornar líder de mercado? O que é que ela pratica para manter esse posto? E como é que você vai contribuir, somar com isso? A história do candidato é um dos tópicos de pergunta mais comuns. Como sua trajetória até aqui te preparou para esse cargo? Que momento da sua vida te fez decidir seguir a carreira de comissário? Qual foi a sua maior conquista até aqui? Você acabou de aprender. Uma conquista
A conquista é a irmã da transformação. Então, quando você fala da sua maior conquista, você fala do preço que você pagou, da grande luta, do grande sacrifício que você fez, que talvez tenha começado a partir de uma lição. Eu estava numa situação difícil, numa crise, e me dei conta que eu precisava buscar isso para mim, eu precisava batalhar por isso, para a minha vida ser melhor. Aí iniciei uma grande luta, uma grande jornada, uma grande. Tive que passar por um grande sacrifício para ter conquistado isso. É por isso que eu me orgulho tanto. Então, só mencionar a sua conquista não importa. O que importa, na verdade, só mencionar a sua conquista é muito pouco. Você precisa deixar claro qual foi a luta que ficou por trás daquela conquista, que gerou aquela conquista, para adicionar percepção de valor a você e a sua história. E sim, temos as perguntas difíceis e constrangedoras, que quase sempre são utilizadas para te desestabilizar, para saber o quanto você lida com pressão ou o quanto você sabe, o quanto você está fingindo mesmo, se aquilo é só um teatrinho e ele cai por terra na hora que você é confrontado, certo? É o famoso blefe, né? Tipo, no poker, às vezes tem muito blefe. O cara desafia você, você tá com medo de perder, você sai, né? You're out. Mas, ou você é all in, ou você faz o double down. Então, você já pensou que essa carreira talvez não seja para você? Por qual motivo eu deveria te reprovar? São perguntas que ninguém gostaria de responder numa entrevista, mas precisam estar prontas, certo? É isso. Então, eu gostaria que vocês pensassem como vocês responderiam. Quero que vocês trabalhem me fale um pouco sobre você e já se antecipem imaginando como vocês podem responder perguntas como essa. Você quiser, por exemplo, vou copiar as perguntas que estão lá no slide do Túlio, né? E vou jogar no chat GPT e dizer assim, tira um print. Se eu jogar no chat GPT, tira um print de tela. Você joga lá no chat GPT, chat GPT, eu quero mais perguntas separadas nessas 5 categorias, mais exemplos de perguntas nessas 5 categorias, para eu me preparar para a minha entrevista da Latam. E você vai para volume de treino, respondendo, respondendo, respondendo. Use de modo inteligente mesmo. Aproveite as ferramentas que você tem ao seu dispor. É isso, esse é nosso último slide. Já me digam aí no chat se foi bom até aqui, se ajudou, se tem sido útil. O pessoal aí no Instagram também fala se valeu a pena. Professor, por favor. Professor, eu sobre essa questão do Me Fale Sobre Você, eu costumo pensar que é normalmente uma pergunta de entrada, né? E normalmente a pergunta onde o avaliador vê o quanto você está preparado para aquela entrevista. Com certeza. E é onde você precisa. Eu considero muito Me Fale Sobre Você como se fosse um trailer, né? Então, se a sua vida é o filme, o Me Fale Sobre Você é o trailer. Qual é o objetivo crucial de um trailer? É gerar interesse no filme. Se Exato. você E tem que ser muito assiste. bom, né? E tem que ser muito Exato, bom o trailer, né? Para tirar você exato. da inércia, né? E a gente sabe de muitos trailers que são sensacionais, e quando você vai no filme, o filme não é tão bom assim. Mas o trailer cumpriu a função dele, né? Então, o seu Exato. objetivo no Me Fale Sobre Você é causar uma boa impressão. É fazer com que ele já esteja interessado em te aprovar. Então, esse Me Fale Sobre Você, ele não pode ser somente uma apresentação de currículo. Ele tem que ser, por mais que seja superficial, uma apresentação de quem você é. E aí, voltando à pergunta da Daiane, ela diz, Túlio, trazer os mesmos traços de personalidade da dinâmica estaria errado? Tenho medo de ficar repetitiva, mas seria o principal traço de personalidade. Professor, e aí, eu sei que provavelmente você vai responder também, mas já iniciando, Daiane, imagina essa lógica. Se o Me Fale Sobre Você é um trailer, em que eu posso falar ali entre 1 minuto e meio a 2 minutos, imagina a sua apresentação pessoal da dinâmica de grupo. A sua apresentação Uhum. pessoal da dinâmica de grupo, respondendo 3 perguntas, é um trailer ainda maior, mais relevante, né, sobre você. É onde você cria a curiosidade dos recrutadores sobre o que você tem para oferecer. Então, em relação a você trazer os mesmos traços que você trouxe na dinâmica, na entrevista, não é um grande problema, porque agora você vai ter a chance de se aprofundar nesse conteúdo. Então, o que foi que eu citei ali, normalmente na primeira pergunta, né, que envolve mais sobre a questão da personalidade, ou talvez você queira trazer algum traço seu profissional, mas que eu não tive condição de aprofundar. Só que agora na entrevista eu terei, tá? Agora, claro, você não precisa trazer unicamente isso também. Você pode Uhum. trazer
outros traços que você não teve a oportunidade, mas agora você deseja fazer um espectro maior do que você tem para oferecer com mais profundidade para os seus recrutadores, certo, professor? Exato, e você pode até citar, assim, é, você pode começar, bom, falando sobre mim, na dinâmica eu disse que era uma pessoa muito comunicativa, mas também não tive, por exemplo, a oportunidade de citar o quanto eu sou uma pessoa vigilante e analítica. Estou sempre observando tudo à minha volta e pensando no que eu posso fazer, em como eu posso falar, em como eu posso agir com base nisso. As pessoas gostam muito de mim pelo meu bom humor, por ser uma pessoa alegre, sociável, aberta, receptiva. Você pode adicionar outros elementos, é até bom que seja assim. Mas é interessante que tudo que você fala precisa ter um centro. Qual é o centro da sua mensagem? Então você pode sempre ter informações a seu respeito, na sua história, nas suas habilidades, nos seus valores, em por que você escolheu a aviação, que são elementos periféricos. É feito você olhar a paisagem de uma cidade medieval. Quase sempre o principal é o castelo ou a igreja. E você tem outras coisas bonitas ao redor. Casinhas, prédios, outra coisa, tudo bonitinho. Eles fazem parte da composição que deixa a paisagem linda. Mas o que destaca é a torre, aquela torre linda, aquela fachada linda daquela igreja, daquele castelo. Ele é o centro de tudo. Todo o resto trabalha para compor a cena com ele. Então você pode, tá? Pode, e não precisa se preocupar de ser repetitiva. Ou você aprofunda, como o professor falou, e você vai enriquecendo com outros elementos periféricos. Eu só me preocupo de você falar de tudo e não aprofundar nada, tá? E em especial porque é o seguinte, me fala um pouco sobre você, não é sobre aprofundamento. Me fala um pouco sobre você, é sobre dizer, eu tenho isso aqui à sua disposição. O que é que você quer conversar sobre o quê? E cada um desses pontos que eu selecionei, eu acho que vão despertar interesse em você. Tenho 5 bons candidatos para despertar interesse em você e por onde você quer começar melhor a me conhecer. Ou por onde você quer começar a me conhecer melhor. Pronto, deixa ele escolher. Ele ou ela, não faz. Entendeu? Pegou a visão? Então você pode sim diversificar. E lembrando, né, professor, que a entrevista é, antes a gente até sugerir isso para vocês na dinâmica, quando na época era somente por que você quer ser comissário? Então você tinha uma Uhum. pergunta e uma descrição de palavras para 1 minuto e meio, né? Só que Exato. aí esse jogo mudou e hoje você tem que responder 3 perguntas. Mas a entrevista é a oportunidade para você trazer exemplos dessas suas características, desses seus traços que vão fazer o diferencial, desses traços que fazem, que mais se relacionam com a cultura da Latam, com essa escala de possibilitar a melhor experiência dos passageiros, do que você pode trazer para a equipe, para a tripulação, da autonomia que você desenvolveu, mas ao mesmo tempo a sua capacidade de conseguir trabalhar com o coletivo. Você tem capacidade de resolver sozinho, mas você sabe que trabalhando em conjunto que você vai ser muito mais eficiente. O que da sua vida consegue comprovar isso? O que Uhum. comprova que você consegue lidar com a diversidade? O que comprova que você é um profissional constantemente de desenvolvimento? O É, que da tua trajetória comprova que os teus pontos de melhoria, as tuas fragilidades, as tuas vulnerabilidades não serão um problema para a empresa? Todos esses elementos são questões que você já pode, você não precisa esperar o recrutador questionar esses pontos para você. Você pode ter iniciativa, protagonismo na sua própria entrevista e já falar disso que você tem para oferecer. Então, mesmo exato. que o seu recrutador ele não esteja extremamente interessado em você, você se torna uma pessoa interessante. Isso que o professor falou, né? De você pegar um recrutador, um entrevistador cansado, uma pessoa que não Tá demonstra desinteressada. realmente, que não demonstra interesse, né, professor, de avaliar profundamente você. Uhum. Isso a gente enfrentou muito, se não me engano, principalmente em 2024, tá? Sim, 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 E sim. com uma recrutadora específica. É isso aí. Eita, parece que a internet do professor travou. Travou aí para vocês, gente? Tinha Tá chovendo? pessoas que estavam sendo chamadas para 5. Tá vendo, professor? É isso mesmo, Voltei? continue. O áudio recuperou,
tem pessoas que estavam sendo chamadas para 5 da tarde, no final do dia. Isso. Então, era um pouco tempo, restava pouco tempo de entrevista, então essas pessoas fizeram 5, 10 minutos de entrevista, né? E com uma qualidade muito precária. Então, foi onde a gente estimulou essa ideia de não espere ter recrutador, não espere ter entrevistador. Toma Você a tem que ter essa iniciativa. iniciativa realmente, né? Exato, e aí você linka, né? Você já sai linkando. E aí eu acho que agora, o que todos vocês terão é um trabalho de autoanálise, sabe? A primeira parte agora que você vai sair dessa live e você, sei lá, vai pegar seu caderninho, ou você vai passar lá naquela lojinha perto da sua casa que vende aqueles caderninhos de pirraia, papel pautado. Você vai comprar um caderninho e você vai dizer assim: pronto, agora eu vou botar aqui os elementos mais importantes da minha entrevista. Vou montar minha ficha do candidato. Aí vai botar os principais episódios da sua história, suas principais habilidades, etc. Vai narrar. Ah, minha principal habilidade é de me antecipar aos problemas. Tá, me traz um bom exemplo da tua vida que mostra que você sabe se antecipar aos problemas. Ou que te ensinou. Sei lá, uma vez tu estava trabalhando, aí não se antecipou um problema e deu. Mas deu um BO de um tamanho de um trem inteiro. E para resolver foram dias de luta. Aí você, boy, por conta disso eu aprendi realmente. Eu passei por uma vez um problema no trabalho que ensinou pra gente o valor de se antecipar aos problemas. É mesmo? Me conte como foi isso? Como foi? Me explique. Pronto. Você fala que você aprendeu, que você. Eu hoje pauto muito minha conduta profissional em antecipação aos problemas. Até porque já passei por isso em um episódio anterior, em um momento anterior, e posso lhe dizer. Não existe coisa melhor do que você evitar que um problema ocorra. É mesmo? Como foi que isso aconteceu? Que episódio foi esse que lhe ensinou o valor disso? Veja como você fala de você, já enredando que ali existe um gancho para uma história, para despertar curiosidade no outro. Aí eu conto a história da luta, de como eu assumi o protagonismo, assumi a responsabilidade, matei no peito e resolvi o problema junto com a minha equipe, e saio como a heroína, saio como a protagonista em uma imagem positiva dessa história. Façam isso. Comecem a fazer isso no caderninho, para que você, em especial se você tem dificuldade de saber o que vai dizer. Se você é uma pessoa que já tem mais facilidade de falar, já vai direto para áudio. Áudio, 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 áudio. Grava no WhatsApp você falando, avalia o que você melhoraria, o que você podia mudar que você não gostou, e começa a ter volume de treino. Tá bom? É isso, professor. Estou satisfeito. Também, Aqui, professor. aqui no Instagram tem algumas perguntas. Túlio, você acha que terá mais dinâmicas presenciais? Talvez sim. Talvez sim, ainda tem alguns lugares do Brasil que não fizeram dinâmicas. Talvez eles chamem de novo para São Paulo, talvez seja a última rodada em São Paulo. De fato, não dá para saber, tá? Acho que não tem mais perguntas aqui. É isso aí. Gente, vamos concluir então? Professor, muito obrigado. Sempre uma maravilha ter o senhor por aqui. E amanhã, 1 hora da tarde, vamos para a nossa segunda aula de inglês e CAL, tá? Se você passar na entrevista, fará rapidamente seu teste CAL e isso te ajuda no teu processo seletivo, tá bom? Muito obrigado e tenham uma quinta-feira excelente. Nos encontramos amanhã, sexta-feira, 1 hora da tarde. Bye, bye.